Hoje eu vou fazer uma explicação do que é a curva PF. Vou falar um pouco do conceito da curva PF e vou lhe mostrar como aplicar a curva PF na prática. Como você usa essa curva no seu dia a dia. Você vai descobrir que a curva PF pode ser até uma reta. Isso mesmo, a curva PF pode ser uma reta. Meu nome é Alexandre, bem-vindo ao canal Pensando em Manutenção. Eu sou mais conhecido no mundo da manutenção como Dida e vamos falar um pouco da curva PF. Começando, eu vou falar um pouco do techniquez da curva PF, explicando o conceito por trás da curva PF. Você vai ver que você pode até já conhecer esse conceito e já utilizar. Talvez você não saiba o nome como curva PF, mas provavelmente você já tem esse conceito enraizado em você, porque ele é muito difundido e muito falado. Vamos lá, vamos para o quadro aqui, onde eu vou explicar um pouco da curva PF. Primeiro o techniquez, depois eu vou fazer um pouco mais prático no dia a dia como a gente usa a curva PF. Techniquez. O que é a curva PF? Você tem aqui dois eixos, o eixo X e o Y, onde você tem aqui no eixo X o tempo T. E aqui no eixo Y você tem o desempenho. Então aqui você tem o desempenho. E aí você está com um desempenho no seu equipamento, aquele desempenho começa a cair até que ocorre uma falha. Vou fazer aqui com outra caneta, então aqui é falha. Aqui ó, é o ponto P e aqui é o ponto F. Isso aqui é o que é conceitualmente a curva PF. O ponto P está tudo em inglês, então vem de potential failure. Então é falha potencial, potential primeiro. E aqui o F é functional failure. Então é a falha funcional. Falha potencial é onde você começa a ter um potencial do seu equipamento falhar totalmente. Então você tem aqui uma falha potencial e aqui você tem uma falha total, quando o equipamento realmente vem a parar. Mas o que gera isso? Isso aí é o techniquez. É o que você vai encontrar muita gente falando. Aí fala, tá, e como que eu meço o desempenho? Aí começam as dúvidas. Eu coloco aqui quantidade de peça produzida, e aí se não saíram as peças que deveriam ter saído, o meu desempenho está baixo. Eu coloco qualidade, o que eu coloco? Então eu vou explicar para vocês como é que funciona isso na prática. Na prática, você vai colocar desse lado aqui, ó, alguma unidade de medida. Qualquer unidade de medida que você for fazer. E aqui, ó, só completar aqui. Outra coisa que eu preciso falar. A curva PF ela pode ser no sentido contrário. É muito comum você ver essa curva descendo, mas a curva PF pode ser assim, ó. Onde você tem aqui o F de failure e aqui você tem o potencial de falha. O que é isso? Imagina que a gente está medindo, por exemplo, uma temperatura. Ó, temperatura de alguma coisa, qualquer rolamento, qualquer coisa. E eu sei que, por exemplo, aqui nesse padrão aqui de 50 graus, eu sei que em 50 graus ela está indo tudo bem. Quando ela começa a chegar aqui, vamos imaginar que isso aqui seja 60, eu sei que eu vou ter uma falha logo. Então, esse é o potencial de falha. Chegou nesse período, aqui está a falha, eu sei que eu vou ter um delta aqui, ó, um delta T, que é o tempo que eu tenho para atuar. Então, entre o P e o F, esse é o tempo que eu tenho para atuar e resolver o problema. Então, eu estou monitorando uma temperatura, eu estou medindo alguma coisa, vou lá, chegou a 60, falou, opa, tem algum problema. Num exemplo hipotético, que a gente está dizendo que 50 é normal e 60 já não é. E aí vai subindo para 80, 100 e 150. A escala não está exatamente igual, mas dá para entender. Eu sei que em 150 ele vai quebrar. E aí eu sei que aqui leva 2 dias. 2 dias para isso acontecer. Então,
entre o ponto P e o ponto F eu tenho 2 dias para atuar e evitar que essa falha aconteça. Então é bem simples. A curva PF, na verdade, é uma forma de você acompanhar algum tipo de degradação, algum tipo de problema que vai acontecer. Então, o P começou a dar ruim. É onde você vai olhar e falar, puxa vida, agora se eu não fizer nada, isso vai quebrar, isso vai travar, isso vai se romper. E o F é quando aquilo realmente acontece. Então você pode ter isso aqui, dessa forma invertida, que também é comum. Você pode ter algo assim, ó, que aí já não é tão comum, né? Mas pode acontecer de você ter algo assim, ó. Você tem aqui. E aí você tem algo que você vai lá medir. Então você vai medir no primeiro dia, aquilo lá está com 10. No segundo dia, tá com 10. Terceiro dia, também está com 10. Ó, tá uma reta. Imagina você está medindo desgaste de alguma coisa. De repente, no quarto dia, ele está com 15. No quinto dia, está com 20. No sexto dia, está com 25. No sétimo dia, está com 30. Observe que nesse caso, o que se formou aqui, ó, é uma reta. Então a curva PF pode ser uma reta também. É muito difícil acontecer isso, tá? Porque os elementos eles não se desgastam assim de uma forma retilínea. É possível, mas não é comum. Mas você pode ter. E aí você diz o seguinte, que aqui é meu ponto P. Ó, chegou nesse ponto aqui no dia 5, eu tenho que atuar, porque no 7 eu vou ter uma falha. Quando ele tiver com desgaste aqui de 10, 20, 30, 10, 15, 20, 25, 30, é onde eu tenho um problema e aí meu equipamento vem a falhar. Então você pode fazer dessa forma, você vai lá e acompanha. Formas de fazer, você pode medir e anotar, então você vai a cada semana, a cada mês, você vai lá, tira a medição, você vai tirar isso aqui. Você pode ter monitoramento, você pode ter monitoramento online de vibração, monitoramento de temperatura, de corrente elétrica no caso. Você pode ter vários tipos de monitoramento que você está usando o conceito de curva PF, que é um conceito de enxergar quando a coisa começa a dar problema e ter um tempo para agir até que ela venha efetivamente dar um problema. Um outro exemplo característico que a gente pode usar é isso aqui, ó. Imagina que você tem uma caixa d'água, com água aqui que alimenta toda a sua empresa. E aí você tem um sensor aqui, ó, sensor 1, e aqui você tem um sensor de nível. Esse sensor 1, quando ele é acionado, ele liga a bomba, e você tem uma bombinha, e a bomba manda água para dentro. Então quando aciona esse sensor 1, ele liga a bomba joga água, a água sobe até aqui. Desce de novo, aciona assim e fica funcionando. Esse sensor 2 aqui, ó, é o ponto P. Porque quando baixar, se esse sensor tiver falha, você não vê, a bomba tiver falha, ele vem abaixando, baixando ele. Quando chegar nesse ponto aqui, ó, ele vai te dar um aviso, como se fosse a curva PF, vai fazer isso aqui, ó. E aí nesse ponto P aqui, ele vai dizer, olha, se você não intervir, a água vai acabar. E qual é o tempo que eu tenho para intervir? É esse tempo de água que eu tenho aqui, que se você fizer a conta, você calcular, você vai saber pelo volume, pelo mais ou menos quanto você consome na sua empresa, você vai saber que você tem, sei lá, 2 horas. 2 horas para atuar e resolver esse problema. Senão você vai ter uma falha funcional. Vai zerar a água aqui
e toda a sua empresa vai ficar sem água. Esse é um exemplo de curva PF que às vezes as pessoas nem falam ou nem sabem, mas você está usando o conceito, você está usando o fato de olhar, ver quando algo está chegando a um potencial de falha e vai chegar a uma falha funcional. Espero ter te ajudado, espero que você possa entender que você pode fazer isso de forma manual, você pode fazer isso com monitoramento online, pode fazer através de carta de CEP, você pode fazer de muitas maneiras e utilizar esse conceito. A grande sacada é que você consiga saber que aquilo vai dar problema daqui a algum tempo. Olha, isso aqui vai falhar, vai ter uma falha funcional, meu equipamento, que ele vai parar de funcionar daqui a X tempo. Então eu preciso agir. Aí você está identificando o ponto P, que é o ponto de potencial de falha, onde você realmente precisa atuar, precisa agir. Isso se faz quando você mega motor, você vai medir lá corrente de motor para fazer resistência no caso, né? Mas você vai megar motor, por exemplo, você pode medir corrente elétrica, quando a corrente está aumentando tem algum tipo de esforço. Você pode medir vibração, você pode medir rotação, você pode medir nível. Esse é o conceito de curva PF na prática. Tentei ser um pouco mais prático do que aquela didática de explicar que é uma curva de desempenho versus tempo e toda aquela história. Espero que isso te ajude, espero que você possa aplicar esse conceito que é bem simples e às vezes as pessoas não têm a total compreensão. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.